Oi, eu sou o Sandro. Oi, eu sou a Poliana. Eu sou Isadora. Eu sou o Weber. A força de atrito no carrinho de ratoeira depende de vários fatores, incluindo o material da superfície em contato, a massa do carrinho e a rugosidade das superfícies, entre outros. A força de atrito pode ser calculando a seguinte fórmula, onde o F atrito é a força de atrito, U é o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato e F normal é a força normal, que é a força exercida pela superfície de suporte sobre o objeto. No caso do carrinho de ratoeira, a força normal é igual ao peso do carrinho, que pode ser calculado usando a seguinte fórmula, onde m é a massa do carrinho e g é a aceleração devido à gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito depende dos materiais das superfícies em contato. Por exemplo, o coeficiente de atrito entre metal e plástico pode variar de acordo com as condições específicas. Portanto, para calcularmos a força de atrito no carrinho da ratoeira, precisamos conhecer o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato e a massa do carrinho. E com essas informações podemos utilizar as fórmulas acima para calcular a força de atrito. As forças resultantes em um carrinho de ratoeira dependem das forças que atuam sobre ele. Considerando o ambiente em que a única força significativa é a força de tração da mola na ratoeira e a força de atrito entre o carrinho e a superfície onde ele se move, as forças envolvidas são: força de tração da mola, esta é a força exercida pela mola na ratoeira e ela depende da constante elástica da mola e da compressão da mola. A fórmula para a força exercida por uma mola é onde F é a mola, K é a constante elástica e X é a compressão da mola. Onde X está com sinal negativo, pois indica que a mola está tentando voltar à sua posição de equilíbrio. A força de atrito está relacionada com o atrito entre o carrinho e a superfície. Como mencionado anteriormente, ela pode ser calculada usando a seguinte fórmula, onde U é o coeficiente de atrito entre as superfícies e F normal é a força normal. E para calcularmos a força resultante sobre o carrinho, precisamos considerar as direções das forças. A primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, estabelece o seguinte princípio fundamental da mecânica. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme e em linha reta, ao menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças externas. Em outras palavras, podemos dizer que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a continuar se movendo com velocidade constante e em linha reta, ao menos que uma força externa atue sobre ele. Essa lei é uma das bases fundamentais da física, é o princípio crucial para compreender o comportamento dos objetos no espaço. A terceira lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e reação, diz que para cada ação há uma reação igual e oposta. Isso significa que, quando um objeto exerce uma força sobre outro objeto que se caracteriza a ação, o segundo objeto exerce uma força igual em magnitude, mas na direção oposta, sobre o primeiro objeto, que se caracteriza a reação. Essas forças de ação e reação sempre ocorrem em pares e atuam em objetos diferentes. Energia potencial elástica é a forma de energia que é adquirida por corpos elásticos, capazes de retornarem ao seu formato original após sofrerem algum tipo de deformação. A energia potencial elástica depende da constante elástica do corpo, bem como do tamanho da deformação sofrida por ele. Quando aplicamos força em corpos elásticos, eles se deformam, passando a estocar energia potencial elástica. Caso cesse a força, a energia potencial elástica será convertida em energia cinética. Nesse caso, dizemos que houve realização de trabalho pela força elástica. A fórmula utilizada para calcular essa força é a seguinte, onde EP é a energia potencial elástica. Essa é a medida da quantidade de energia que é armazenada por algum corpo elástico que estiver sob efeito de uma força que o deforma. Essa energia é medida em joules. K é a constante elástica. Ela é uma propriedade de cada material. Os materiais que apresentam constante elástica elevada são geralmente mais duros,
pois precisam receber uma grande intensidade de força para sofrer alguma deformação. Já os materiais com baixa constante elástica, por sua vez, são facilmente deformados. Ela é expressa por newtons por metro. E x é a deformação do objeto, que é a medida da deformação sofrida pelo corpo. Por exemplo, se uma mola tinha inicialmente um tamanho de 20 cm e é esticada até 25 cm, então a sua deformação será de 5 cm. A unidade de medida da deformação x, entretanto, deve sempre ser o metro. A lei de Hooke é usada para calcular a força elástica que é produzida pela deformação de uma mola ou outros materiais elásticos. A energia potencial elástica é deduzida com base nessa lei. Ela trata de uma força de reação que sempre surge na mesma direção da ação, porém em sentidos opostos. Nessa fórmula, é possível perceber a presença de um sinal negativo, que indica que a força elástica apresenta sempre sentido oposto à deformação da mola. Se a mola estiver sendo esticada, por exemplo, a deformação x será positiva. Portanto, a força elástica F será negativa. A energia cinética, K, é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Quanto mais depressa o objeto se move, maior é a energia cinética. Quando o objeto está em repouso, a energia cinética é nula. A unidade de energia cinética e de qualquer outra forma de energia no sistema internacional é o Joule. Quando aplicamos uma força resultante não nula sobre um corpo, estamos realizando trabalho sobre ele. Desse modo, ele adquire energia cinética na medida em que sua velocidade aumenta. A energia cinética não depende exclusivamente da velocidade de um corpo, mas também de sua massa. A energia cinética pode ser calculada pela seguinte fórmula, onde EC é a energia cinética em joules, m é a massa do corpo em quilograma e v é a velocidade em metros por segundo. A energia cinética de um corpo pode ser diminuída em dois casos: quando ela é estocada, em forma de energia potencial, elástica ou gravitacional. Portanto, a menos que não existam forças dissipativas, a energia cinética do corpo sempre pode voltar ao seu módulo inicial. O trabalho é caracterizado como a transferência de energia mediante a aplicação de uma força. A seguir, mostramos a fórmula utilizada para calcular essa grandeza, onde T é o trabalho em joules, F é a força em newtons, D é a distância percorrida em metros e θ é o ângulo entre a força e a distância. Plano inclinado. Um plano inclinado é uma superfície plana e inclinada, frequentemente representada por uma rampa, onde estudamos os movimentos de objetos, as forças envolvidas e a aceleração que ocorre. Existem dois tipos principais de situações: plano inclinado sem atrito e com atrito. Plano inclinado sem atrito. No plano inclinado sem atrito, duas forças principais atuam: a força normal, perpendicular ao plano, e a força peso, vertical para baixo. A força normal é calculada de acordo com a massa do objeto e a aceleração devido à gravidade. Já a força peso atua devido à gravidade e é determinada pela massa do objeto e a aceleração da gravidade. No plano inclinado com atrito, além das forças mencionadas anteriormente, há também a força de atrito, que depende do coeficiente de atrito entre os objetos em contato. Para calcular a força de atrito, utiliza-se a expressão Φ igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. A fórmula da força normal, N, no plano inclinado é esta, pois a força N é igual em valor ao componente de peso nessa direção. A aceleração em um plano inclinado sem atrito é constante e depende dos componentes da força peso ao longo e perpendicular ao plano. Para calcular a aceleração, é necessário decompor a força peso em suas componentes horizontal e vertical, usando as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Em resumo, o estudo de um plano inclinado envolve a análise das forças envolvidas, como a normal, peso e atrito se presente, e a determinação da aceleração do objeto ao longo do plano. E a aceleração em um plano inclinado sem atrito é independente da